Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre as vossas vidas. Que bom tê-lo mais uma vez aqui para juntos aprendermos um pouco mais com a palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical. Meus nobres, gostaria de pedir que, se você ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, pois quando você deixa o like, o YouTube ele entende que os nossos vídeos são relevantes, vai indicar cada vez mais, não só para você, mas para mais pessoas, fazendo assim com que o nosso canal cresça. Também comenta aí qualquer coisa aí nos comentários, o que você tem achado da nossa escola bíblica dominical. Muito prazer, eu sou o professor Wilson e este é o nosso canal. Meus queridos, nós vamos estudar hoje a lição de número 9, 31 de agosto de 2025, que tem como título Uma Igreja que se Arrisca. O textuário está em Atos capítulo 7, versículo de número 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus que estava à direita de Deus. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, quem é ele? Estevão, o mártir da igreja. Meus queridos, nós vamos falar nesta lição sobre Estevão, nesta lição de número 9. E é uma lição muito poderosíssima, muito edificante. Eu creio que vai edificar muito a sua fé, que vai abranger muito o seu conhecimento da palavra de Deus. A verdade prática nos fala assim: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil a sua fé e valores. A igreja de Deus ela foi capacitada por Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, para não negociar a sua fé e os seus valores. Nós já aprendemos no decorrer da lição que a igreja ela tem os seus valores e ela não negocia a sua fé e os seus valores. E os seus valores vai na contramão do mundo. Por isso que o mundo ela odeia a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor ela é uma igreja conservadora, ela é uma igreja que não negocia os seus princípios, que não negocia a sua fé e que, se possível, dará até a sua vida pelos esses princípios que são inegociáveis. Meus nobres, a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo número 6, versículo de número 8 ao 15, e Atos capítulo número 7 e versículo do número 54 ao 60. Mais uma vez, torno aqui a repetir, nós não vamos ler a leitura bíblica em classe, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, meus irmãos. Então, você que estiver com a sua lição ou que estiver com a sua Bíblia na sua casa, lê aí na sua Bíblia, pausa o vídeo, lê a leitura bíblica em classe, porque vai abranger muito o seu conhecimento dentro da lição. Então, meus queridos, nós vamos falar hoje sobre Estevão, onde nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida deste servo do Senhor. Ele foi um dos 7 escolhidos para a diaconia, lá em Atos capítulo número 6, versículo do 1 ao 7, onde nós falamos na lição anterior. E Estevão foi um dos 7 que foram selecionados no meio lá daqueles 7, onde foram levantados por diácono. E nós vamos ver a primeira característica era que ele fosse cheio do Espírito Santo, e a segunda que ele fosse um homem inteligente, um homem sábio. Sabedoria esta que só quem nos dá é o Espírito Santo, por intermédio do conhecimento terreno que nós temos, meus queridos, conhecimento humano, claro, com certeza, não é verdade? Então, quando nós lemos este texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a igreja do Senhor. Observemos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marca um momento decisivo da história da igreja cristã, quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Estevão, tendo, portanto, cumprimento da palavra de Jesus de que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Já em Atos capítulo 8, versículo 1, marca o início daquilo que foi anunciado em Atos capítulo 1, versículo número 8. É interessante, irmãos, observarmos que as características da personalidade daqueles 7 que foram selecionados à diaconia, que inclusive Estevão estava entre esses, dava a sua característica de um homem cheio de Espírito Santo e de um homem também cheio de sabedoria. E é interessante, irmãos, observarmos que
capítulo número 8, no versículo 1, marca o início do que foi anunciado no capítulo 1 e no versículo 8. Parece até que há uma conexão entre o escritor Estevão, que era diácono, que foi selecionado no meio dos 7. Este mesmo Estevão recebeu a mesma promessa que foi dada em Atos capítulo 1, versículo 8. Ficai em Jerusalém, até que vós sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E nós vemos o cumprimento disso, meus irmãos, em Atos capítulo número 8 e no versículo de número 1, quando Estevão está a anunciar. O primeiro tópico nos diz: Estevão é a igreja que tem a sua fé contestada. Meus irmãos, só lembrando aqui para você que chegou aqui no nosso canal pela primeira vez, nós estamos postando os tópicos separadamente. Bom, este tópico aqui, esta aula de hoje, eu vou postar separada do segundo tópico. Então, logo mais tarde, eu vou postar também o segundo tópico e depois separadamente o terceiro tópico. E por último, nós vamos postar a aula por completa. Por que, irmãos, eu estou fazendo assim? Porque nem todos têm tempo de assistir uma aula de 50 minutos devido à sua correria dia a dia, seu cotidiano, né, seu labutar cotidiano, muitas das vezes muito atarefado com a sua vida secular de trabalho, família, igreja. Então isso aí torna-se o seu tempo muito curto. Então, se você não tem tempo de assistir uma aula de 40 minutos, de 1 hora, aí você assiste os tópicos separados, quando você tiver um tempinho. O primeiro tópico que vai com 10 minutos, 15, 20 no máximo. O segundo tópico também e o terceiro tópico, tá bom, meus queridos? Então, o primeiro subtópico do primeiro tópico, nós vamos falar sobre aprendendo com Estevão. Não tem um discípulo, um servo de Deus melhor do que aprendermos com Estevão, não é verdade, meus irmãos? Claro que todos os apóstolos, todos os servos de Deus são dignos de aprendermos com ele, mas também com Estevão nós aprendemos grandemente, meus irmãos, e nós vamos ver isto aqui agora. Com Estevão, em Atos capítulo 6, versículo número 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé, explicar e sustentar as crenças cristãs e uma responsabilidade da igreja. É uma responsabilidade da igreja. E cada crente precisa entender no que acredita e como responder a esses desafios. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, na verdade, o escritor aqui ele colocou muitas vezes, meus irmãos, mas o mundo ele sempre vai se opor contra o cristianismo. Como eu já falei lá no início da aula, desse vídeo, como eu falei nas aulas anteriores, porque o mundo sempre vai se opor contra a igreja? Porque a igreja ela não nega os seus valores, ela não vende os seus princípios, ela não negocia os seus princípios. Seus princípios são éticos, morais, valoriza a família, os bons costumes, meus irmãos. Então, por este motivo, a igreja sempre sofrerá perseguição no mundo enquanto estivermos aqui até o arrebatamento da igreja pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não basta apenas defender a fé, é preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Eis aqui um ponto importante, meus irmãos. Por quê? Porque não basta apenas defender a fé. Porque existem aqueles que defendem a fé, mas existem aqueles que não estão preparados. Defender é diferente de estar preparado. Quem está preparado, ele está apto para dar até a sua vida em defesa de sua fé. Então, quem apenas defende, quando surgir a adversidade na sua vida, talvez essa pessoa ela não esteja preparada para suportar. Nós podemos usar exemplos claríssimos de pessoas que, quando elas estão com o microfone na mão, quando elas estão diante do altar, ela fala que é uma beleza, mas quando ela é posta à prova sobre aquilo que ela falou, ela negocia, muitas das vezes tentado pelo medo, muitas das vezes motivado pela angústia, pelo que aquela perseguição pode lhe causar. Então não é necessário apenas defender, mas é necessário estarmos preparados. E eu lhe faço uma pergunta, meus irmãos, e responda a si mesmo. Você está preparado para defender a sua fé, mesmo que isso lhe custe a vida? Porque aqui no Brasil tudo é flores. Aqui no Brasil tudo é bombom, meus irmãos. Mas existem países aí fora que não. Por exemplo, na Coreia do Norte,
Na Coreia do Norte, o crente, quando ele não é morto, o cristão, o servo de Deus, que for pego com a Bíblia, que for pego cultuando, adorando a Deus, aquele que não for morto, eles são levados para os campos de concentrações e lá eles vão sofrer. Muitos saem de lá mortos, nos seus corpos sem vida, não conseguem sair com vida. Na Índia também a perseguição é gigantesca, assim em muitos outros países do Oriente Médio. Então, meus irmãos, não é necessário apenas defender a fé. Nós temos que ter a junção das duas coisas. É defender a fé e estar preparado para defendê-la até com a nossa própria vida. Então, meus nobres e amados irmãos, Estevão, ele é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja deve estar disposto a permanecer firmes, mesmo que isto signifique perder a liberdade ou até mesmo a própria vida. Foi aquilo que eu já falei, que eu acabei de falar, né, irmãos? Então, a igreja, não só o cristão, mas também a igreja, ela tem que estar preparada. Porque como é que a igreja ela vai apresentar um evangelho de verdades se ela não estiver preparada para sofrer por essas verdades? Cristo, quando ele instruiu os seus discípulos, ele estava preparando os seus discípulos para o que iria acontecer. Só que esta preparação foi primeiro necessário que viesse o Espírito Santo para que lhes revestissem de poder e capacitasse. E eu quero lhes dizer que hoje nós temos o Espírito Santo para nos capacitar, nos deixando preparado contra as adversidades. Meus nobres, o segundo subtópico nós vamos falar sobre a fé sob ataque. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel. A diáspora, meus irmãos, foi um período de perseguição contra os cristãos, quando Israel foi invadida, e alguns judeus israelitas, eles fugiram para outras cidades, e ali eles se adaptaram aos costumes, à linguagem, principalmente a linguagem grega, né, que nós falamos na lição anterior. Então esses foram chamados de judeus helenistas, ou em algumas outras traduções ou ocasiões, de gregos, né, irmãos, que foram a linguagem aderida ali por eles. E se você quiser saber com mais detalhes sobre a diáspora, coloca aí nos comentários que talvez não, que eu me comprometo a fazer um vídeo falando mais a respeito. Meus irmãos, é porque nos últimos dias tem sido tão corrido para mim e eu estou sem tempo para gravar vídeos fora, se não falando da Escola Bíblica Dominical. Mas quando as coisas der uma aliviada a mais, eu vou postar outros vídeos, como eu tenho feito com aquela história lá de Lúcifer, que o nome Lúcifer não existe na Bíblia, que Maria Madalena não é prostituta, que o nome do cego Bartimeu não é o nome do cego, Bartimeu, né, meus queridos? Então, meus amados irmãos, é interessante observarmos por este detalhe que Lucas ele faz questão de apresentar esses judeus e helenistas, que foram justamente eles que decidiram indagar ali, contender ali com Estevão e até levá-lo até a morte. Meus nobres, eles não concordavam, né, os judeus helenistas não concordavam com o que Estevão estava ensinando, começaram a se opor contra ele, né, no versículo número 9, já no versículo número 3, 8, eles se levantaram logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre os povos, né, eles viram ali os prodígios, viram os sinais e decidiram se levantar com mais força, com mais poder ali de autoridade para poder impedir ali. Agora, por que, meus irmãos, eles decidiram fazer isso? Porque as sinagogas estavam vazias. Por quê? Porque nas sinagogas só tinha um ensinamento, aqueles ensinamentos repetitivos, aquela falácia, aqueles arrotamentos de religiosidade. E quando eles viram os prodígios e os sinais e os ensinamentos de Estevão, porque Estevão era, além de cheio do Espírito Santo, ele era um homem muito sábio, eles começaram a sair das sinagogas e passaram a seguir e a ouvir a Estevão ali, conforme estava acontecendo. Então, meus queridos e amados irmãos, é interessante observarmos que o verbo grego usado aqui como anisteme, com o sentido de levantar, né, quando a Bíblia ela nos fala no versículo de número 8 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que diz assim: e Estevão, cheio de fé, de poder, de prodígios, faziam grandes sinais entre o povo, e no versículo 9, e levantaram
levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, ou seja, e levantaram. Esse verbo levantar no grego é anisteme, que tem o sentido de levantar, ou seja, o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar a Jesus. Nós vemos na leitura bíblica em classe que eles levantaram ali testemunhas falsas para acusar Estevão. Por quê? Porque eles, contendendo ali com Estevão, discutindo ali, não uma discussão calorosa, mas não também um bate-boca, mas uma conversa ali, como se fosse uma conversa sadia, né? Mas, porém, eles não aceitavam. Então, eles levantaram testemunhas falsas, assim como foi com Jesus Cristo. E com Jesus Cristo também eles levantaram testemunhas falsas para encontrar algum meio para o acusar. Assim foi com Estevão, até conseguindo a morte de ambos, né, meus queridos? Então, meus nobres, se a igreja ela é verdadeira cristã, sempre haverá em algum momento, em algum lugar, um levante. No episódio quando nós vemos aqui, que aconteceu, né, com Estevão, foi motivado por conta da inveja dos religiosos que sentiram ao ver as suas sinagogas vazias, conforme a gente falou, né, irmãos? Então, uma igreja bíblica, ela sempre estará sob o ataque e terá a sua fé contestada. Uma igreja que não nega os seus princípios, que não nega os seus valores, ela sempre estará sob ataque. Ela sempre será contestada sobre a sua fé. Meus queridos, eu não estou falando aí de ministérios da quais estão aí com os seus líderes, reunidos aí com os seus amigos globalistas, com os seus amigos comunistas, com os seus coleguinhas, sabe? Da qual dizem que pode beber, mas não pode se embriagar, pode ir para uma festinha mundana, pode escutar musiquinha mundana. Cuidado, meus irmãos, vigia, crente. Eu estou falando da igreja verdadeira que não negocia os seus princípios, que não negocia os seus valores, que não aceita essa sem vergonheza que aí está de muitos líderes, conhecedores da palavra, que querem viver em pecado e usam a palavra de Deus para encobrir o seu pecado e assim tirar da gordura das ovelhas. Muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado. O terceiro subtópico do primeiro tópico, nós vamos falar sobre a disputa com Estevão. Eles disputavam com Estevão. Uma outra palavra usada neste texto que merece toda a nossa atenção é o vocábulo suzeteo, traduzido aqui como disputavam. E disputavam com Estevão no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 9. Os léxicos ou doutores do grego-português observam que este termo era frequentemente usado no contexto de discussão religiosa ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros a sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus e helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem constituída. E, meus irmãos, quando você observa aqui já no versículo 10, você vai ver que quando eles debatiam ali com Estevão, não simplesmente só discutindo, mas eles queriam encontrar alguma ocasião no meio daquela discussão para encontrar ali e condenar Estevão. Você vai ver já no versículo 10 que eles não podiam resistir à sabedoria. Por quê? Porque o Espírito com que ele falava era de tamanha sabedoria que era o Espírito Santo da verdade que estava sobre ele. Meus irmãos, quando nós temos o Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo e da sabedoria do alto, não existe aquele que consiga intervir o conhecimento pleno da palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo ele nos dá esta capacitação. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Não é simplesmente você sentar numa cadeira, orar de joelhos, jejuar e esperar que este conhecimento desça do céu sobre si. Deus tem o poder? Tem sim, mas ele quer que você busque este conhecimento dentro dos mecanismos de conhecimento que nós temos. Nós passamos, meus irmãos, eu vou me incluir nesta lista. Nós passamos 2 horas na tela de um celular. E será que você consegue passar 2 horas lendo a Bíblia? Você passa esse tempo buscando conhecimento mediante as fontes de conhecimento? Será que você é daqueles que critica a teologia, dizendo que teologia esfria o crente? Ou será que você é daqueles que busca o conhecimento dentro da palavra de Deus, tendo plena convicção de que a teologia é o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus? Então, além de ser cheio do Espírito Santo, Deus ele quer que você também busque este
conhecimento. Meus irmãos, este tópico, esta lição número 6, no primeiro tópico, nós temos aqui 4 tópicos no primeiro, 4 subtópicos no primeiro tópico. E o quarto fala a falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater com falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar um povo, em João capítulo 7, versículo número 12. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que o seu corpo havia sido roubado pelos discípulos, em Mateus capítulo 28, versículo número 13. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, em Atos capítulo 17, versículo 7. E pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos, em Atos capítulo 17, já no versículo 18. Hoje não é diferente, meus queridos. A igreja luta em várias fontes, em várias frentes, com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você reconhece, ou você pode conhecer algumas dessas narrativas. Com certeza você conhece, meus irmãos. Foi como eu falei. Existem muitas pessoas que querem usar o conhecimento terreno para distorcer o conhecimento pleno da palavra de Deus que nós temos. A nossa fé, corromper os nossos princípios, os nossos valores. Meus nobres e amados irmãos, a ciência, que tão grandiosa ela é, como diz o salmista, ela quer distorcer, ou os cientistas, eles querem de alguma forma mostrar ou provar que Deus não existe, que a nossa fé ela é vã. Mas tudo que a ciência ela faz é apenas dar mais ênfase ainda, mais credibilidade, esclarecer mais ainda de que Deus existe e de que a Bíblia e nem a nossa fé ela é vã e nem a Bíblia ela é mentirosa ou ela é falsa. Por exemplo, o corpo humano. O corpo humano, a ciência ela prova que os mesmos elementos que existem na Terra, nosso corpo possui para comprovar aquilo que foi escrito lá em Gênesis capítulo número 2, versículo de número 7. E criou Deus o homem do pó da terra. Os mesmos elementos que a terra tem o nosso corpo compõe, como o ferro, por exemplo. Nosso corpo também possui o cálcio, nosso corpo possui o enxofre, nosso corpo possui o fósforo e tudo isso a ciência ela já provou. Então, meus queridos, nós vemos que de todas as formas Satanás ele vai usar todos os meios para poder impedir o crescimento da igreja, para poder impedir a marcha da igreja. Mas a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela não negocia a sua fé e não negocia os seus valores e nem tampouco os seus princípios. O primeiro subtópico do segundo tópico nos diz: Deus na história do seu povo. Então Estevão é conhecido como o primeiro defensor da igreja e o primeiro mártir. Bom, Estevão ele é identificado como o primeiro mártir da igreja. Aí talvez você esteja se perguntando o mesmo que um dia eu me perguntei: mas irmão Wilson, quem morreu primeiro dos apóstolos não foi Tiago, ao fio da espada? Bom, Tiago foi um dos primeiros apóstolos a morrer, mas o primeiro mártir da igreja primitiva, da igreja, desde que a igreja, foi Estevão. Então, Estevão é o primeiro mártir da igreja primitiva. E Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu e de Salomé, foi o primeiro mártir dos apóstolos. Entendeu agora, meus irmãos? No capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar o discurso de Estevão completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal da história. Qual é o propósito principal da história que Estevão apresenta ali? É provar que Jesus, ele é o Cristo, o Messias prometido. Durante a sua fala, Estevão menciona grandes nomes como de Abraão, Moisés, José, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que, mesmo sendo tão esperado, acabou sendo rejeitado. Bom, quando você vai ler o capítulo número 7, quando Estevão ali é interrogado pelo Sinédrio, você vai ver que Estevão ele faz um discurso gigantesco,
começando desde a promessa que Deus fez a Abraão, se estendendo para Jacó, chegando a José e até a Moisés. Então ele faz questão de apresentar que todos estes patriarcas, que são chamados de patriarcas, né, e foram os patriarcas de Israel, ele faz questão de mostrar que o foco ou o objetivo deles era conhecer o Messias, era ver o Messias prometido, que foi Jesus Cristo. E eles tinham como o objetivo principal, que era apresentar o Cristo. Porém, nós vamos ver em João, capítulo número 1, e versículo número 11, que João ele está dizendo que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí ele continua dizendo, e veio para o que era seu. O que era que João estava falando? Estava dizendo que Jesus, ele veio para o seu povo, que era o povo de Israel, o povo judeu. Ele estava dizendo que Jesus, ele era o Messias prometido e foi enviado para o seu povo, para o povo de Israel. Aí ele continua dizendo, mas os seus não o receberam. Então, João está dizendo que o povo de Israel não recebeu a Jesus como Cristo. E ele faz questão, escrevendo ao seu evangelho, a apresentar Jesus como Cristo, mas ele veio para o que era seu, e o seu povo não o recebeu. Então ele conclui o versículo número 11 dizendo, mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus, por intermédio de Jesus Cristo e da sua graça maravilhosa. Meus irmãos, perdoe-me lhe decepcionar neste exato momento, mas nós não tínhamos direito à salvação. Por quê? Porque o Messias ele foi prometido ao povo de Israel. O Messias ele foi profetizado pelos profetas e ele viria para o seu povo. Só que o povo o rejeitou. Por quê? Porque eles não esperavam o Messias como Cristo, como Jesus. Eles esperavam que o Messias ou Cristo viria, mas que ele viria montado em um cavalo branco, aparelhado para a guerra, um homem guerreiro, um homem com postura de rei, um homem com titularidade real, porque ele viria da genealogia, da raiz genealógica de Davi. Mas quando Jesus ele veio, nasceu em uma manjedoura, veio de uma família pobre, de uma pequena cidade, Nazaré. Você vai ver que quando Filipe chega até Natanael e fala para Natanael que tinha encontrado o Messias, o Cristo prometido pelos profetas ao povo de Israel, aí Natanael foi e disse, e de onde é ele? Então Filipe diz, é de Nazaré. E Natanael vai e diz, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Por que não viria alguma coisa de boa de Nazaré? Porque ele falou dessa forma. Porque Nazaré era uma cidade pequenininha, uma cidade totalmente rejeitada, uma cidade com uma população pequena, pobre, uma cidade que tinha um povo que tinha uma língua como se fosse a nossa língua nordestina, uma língua caipira, vamos assim dizer, e era uma cidade que tinha um pouco de junção, assim como toda Cafarnaum tinha um pouco de junção com o povo gentil. E durante a história, nenhum profeta tinha surgido daquela cidade. Então Natanael vai perguntar e diz, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, Filipe? Então, meus queridos, você vai ver que quando João ele diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, é porque o povo de Israel esperava que Jesus viesse libertá-los da opressão de Roma, que era o governo mundial daquela época que oprimiu o povo de Israel. Só que quando o Messias veio, ele veio pobre, e ao invés de libertar o povo da opressão de Roma, ele veio libertar o povo da sua cegueira espiritual, da sua cegueira religiosa, da sua cegueira política, da qual o povo ali vivia cego e erroneamente, presos em seus delitos, em seus pecados, presos em suas religiosidades. E enquanto o povo pensava que Jesus iria levantar um grupo de pessoas para matar os romanos, aí Jesus disse, se os romanos lhe obrigarem a caminhar uma milha, caminhe duas. Aí Jesus disse, se alguém bater na sua face direita, ofereça a esquerda. Jesus disse, eu vim trazer paz. Entendeu, meus irmãos? O porquê que o povo não receberam? Porque muitas das vezes, nem tudo é da forma que a gente pensa e imagina. Nem tudo acontece da forma que a gente quer, mas sim da forma que Deus quer. E tenha certeza de uma coisa, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, meus amados irmãos, a defesa de Estevão nos traz um ensinamento poderosíssimo, que é a defesa da fé cristã. Toda a explicação de Estevão ali, desde Abraão até chegar a Moisés, foi defender a fé cristã, o chamado discurso apologético, uma matéria,
um ensinamento que nós aprendemos na teologia. Então deve sempre ter um objetivo central, que é apontar a Jesus Cristo. Mas é a defesa da fé cristã, apresentando e apontando para Jesus Cristo. Existem muitas pessoas que defendem homens e essas pessoas elas vão quebrar a cara. Existem pessoas que defendem a sua fé, mas atribuem essa fé aos seus líderes. Essas pessoas elas vão quebrar a cara, porque toda defesa da fé ela tem que apontar para Jesus Cristo, que é a pessoa central da igreja, que é o objetivo central da igreja, que é o objetivo de mostrar, apresentar, ensinar e conduzir as almas ao encontro dessa pessoa que é o ponto central da igreja, Jesus Cristo. Meus amados, o segundo subtópico do segundo tópico, nós falamos sobre o coração endurecido. Olha só que interessante, no primeiro tópico nós falamos sobre 4 subtópicos, e o segundo tópico ele tem apenas dois subtópicos. Bom, concluindo a sua defesa de fé, Estevão disse, em Atos capítulo 7, versículo de número 51, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo assim, vós sois como os vossos pais. Sabe por que que Estevão apresentou e falou para os discursandos que estavam ali no Sinédrio? Porque foram os seus pais, o próprio Jesus disse que os seus pais, ou seja, os primórdios lá, os seus antepassados, apedrejaram e mataram os profetas. Então, quando Estevão está apresentando eles como homens de dura cerviz e dizendo que eles são como seus pais, é porque eles não receberam a Jesus. Os reis daquela época, os líderes daquela época, prenderam os profetas, assim como foi com Jeremias, zombaram, escantearam e até mataram. Assim como aconteceu também os escanteamentos, a rejeição e a perseguição com Isaías. Da mesma forma, meu irmão, Estevão estava dizendo, vocês agiram como seus pais agiram para com Jesus, que é o Cristo, o Messias prometido, e vocês não o receberam. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão em uma defesa suficiente e convincente, seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Chegamos a um ponto importantíssimo aqui. Observe que todo o discurso que Estevão fez, pegando desde Abraão até chegar a Moisés, ele apresentou com clareza, deixando bem claro para aqueles que ali estavam ouvindo que Jesus ele era o Cristo, que Jesus ele era o Messias prometido. E aqui, meus irmãos, o escritor ele diz, não adianta convencer quem não quer ser convencido. Quando Jesus ele enviou os seus 12 discípulos, agora me falha a memória se foi 12 ou se foi 70, e enviou de 2 em 2, Jesus ele disse, olha, na casa que vocês chegarem, da quais eles lhe receberem bem, vocês repousem naquela casa. Mas a casa que não lhe receber bem, bata até o pó de vossos pés e saia daquela casa. Por quê, irmãos? Porque não adianta querer convencer quem não quer ser convencido. É jogar pérolas aos porcos, é estender a mão para quem está em um precipício, num abismo, e essa pessoa simplesmente recuar a mão e não tentar segurar na sua mão para que você erga e lhe tire desse abismo. Ela gosta de ali estar. Então, meus irmãos, existem pessoas que não adianta você ficar batendo cabeça, não adianta você ficar apresentando, por mais que sejam provas convincentes. Essas pessoas simplesmente você tem que deixar elas morrerem pelos seus próprios egos, morrerem pelas suas próprias ignorâncias, viverem simplesmente no seu próprio ato de menosprezo, de desprezo, mesmo enxergando a verdade. Por exemplo, nós estamos vivendo, irmãos, um tempo de grande clareza. As pessoas têm acesso hoje às informações muito rápido, pelos celulares, pelas televisões, até os relógios de hoje têm acesso à internet, você pode acompanhar um noticiário. E as pessoas estão cientes, vendo as coisas, mas elas preferem viver no seu próprio erro, no seu próprio engano. Por quê? Porque o pecado lhes satisfaz mais, porque
prazer, o desejo da carne lhe é mais satisfatório. Perdoe-me lhe decepcionar neste exato momento com o que eu vou lhe falar agora. Nem todos que você quer salvar serão salvos. Infelizmente, algumas pessoas vão morrer na sua própria ignorância. Esta é uma realidade e uma verdade que nós devemos aceitá-la. Por mais difícil que seja, por mais dura que seja, não adianta convencer quem não quer ser convencido. Devemos ajudar sim quem quer ser convencido. Deus, ele não força ninguém a crer, nem tampouco o condena sem lhe dar antes a oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Então, irmãos, é isso. Deus, ele não força ninguém a crer, mas ele não deixa o ser humano morrer sem a verdade. Ele não deixa. Passamos por um caso recente de um jovem rapaz que infelizmente não quis receber a verdade, mas muitas e muitas vezes foi evangelizado, não só por mim, por minha esposa, mas por muitas pessoas. E essa pessoa de dura cerviz, de coração incircunciso, esta pessoa ela não quis ouvir a verdade, ela não quis aceitar a verdade. Eu acredito e creio que se ela tivesse aceitado a verdade, ainda hoje ela estaria conosco, caminhando bem na presença de Deus. Mas infelizmente, irmãos, ela fechou o coração para a verdade. Assim como o escritor da lição aqui ele fala que Deus, o Espírito Santo, não tem espaço em corações endurecidos. Nós não devemos nos isentar de pregar a verdade. Mas a verdade é que se essa pessoa ela não recebe a verdade, não adianta ficar dando murro em ponta de faca, né? Um ditado popular nosso aqui nordestino. Não adianta, irmãos, ficar jogando pérolas aos porcos. O primeiro subtópico do terceiro tópico nós vamos falar sobre contemplando a vitória da cruz. Nós falamos no segundo tópico que nós temos ali uma aparência, um pouco da acusação feita contra o que aconteceu na verdade com Estevão e com Jesus, que aqueles que ali estavam a o acusarem levantaram falsas testemunhas para terem assim do que o acusar e chegar até o ponto em que chegaram, que foi com a morte de ambos. Diante de um grupo enfurecido, no versículo número 54 do capítulo número 7 de Atos, Estevão contemplou a glória de Deus. Ele fala em Atos capítulo 7, já no versículo 56. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. É muito poderoso, meus irmãos, isso aqui. Porque naquele exato momento em que Estevão estava sendo acusado e que ele estava prestes a ser morto, se tornar um martírio da igreja primitiva, ele contemplou e viu Cristo sentado em um alto e sublime trono, à direita de Deus. Esta visão, meus irmãos, nós também vamos ver com João, lá no livro de Apocalipse, quando ele foi arrebatado em espírito aos céus, para assim ter as revelações de Deus e transmitir para as igrejas, para a igreja também dos dias atuais. Ele viu também o Senhor Jesus Cristo sentado à direita de Deus. Também Estevão contemplou. Então, uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória na cruz. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado, ela não nega a sua fé. Por quê? Porque ela contempla a vitória da cruz. Ela contempla que a cruz não foi um sacrifício qualquer, que a cruz não foi um mero sacrifício, mas que a cruz foi um ato de redenção, um ato de amor, um ato tão poderoso, meus irmãos, que só quem consegue contemplar esta vitória está apto a dar a vida pela igreja, a dar a vida pelos seus princípios, a dar a vida por aquilo que ela acredita, por aquilo que ela defende. Eu já falei no decorrer desses tópicos, a igreja que está apta a dar a vida pela sua fé, ela é uma igreja que contempla o Cristo glorificado, ela não tira a visão da cruz. Eu fico preocupado, meus irmãos, com esses crentes dos dias atuais que na primeira luta já nega a sua fé, na primeira dificuldade já vai para o bar da esquina afogar as suas mágoas, as suas dores. Esta não é a igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira, ela é uma igreja que quanto mais ela padece perseguições, quanto mais ela sofre no meio das aflições,
no meio das lutas, no meio das dificuldades, mais ela se apega com Cristo. Por quê? Porque ela está focada no Cristo da cruz, na morte de Cristo na cruz. Ela está focada apenas em um alvo. O seu alvo é Cristo. E quando nós estamos, meus irmãos, focados apenas em Cristo, nós não damos espaço para que as lutas venham fazer com que a nossa fé ela venha esfriar. Não, pelo contrário. É agora que a nossa fé ela tem que estar verdadeiramente em evidência. Então, meus nobres, assim como Estevão, o apóstolo Paulo ele também demonstrou estar pronto não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas também de ir até a morte por ele, em Atos capítulo 23, versículo número 13. Nós vamos ver ali uma cena, meus irmãos, muito gloriosa. O apóstolo Paulo ele vai dizer: quem nos separará do amor que está em Cristo Jesus? A escassez, o porvir, a morte, os anjos, os principados. O apóstolo Paulo vai dizer: nem a morte irá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, assim como Estevão, ele estava apto a dar a sua vida em prol do amor que ele tinha por Cristo, porque ele entendera que este amor ele foi derramado sobre si, não para ele viver em hipocrisia, não para que ele vivesse de aparência, porque era uma nova filosofia, porque era uma nova religião que estava a surgir. Não. O apóstolo Paulo ele se entregou de corpo e alma, crendo que quando ele partisse, fechasse os olhos desta terra, ele se encontraria com Cristo nos céus, no paraíso, no seio de Abraão. Meus amados irmãos, uma igreja que mantém os seus olhos fitos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Não tire os seus olhos de Cristo Jesus. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. Uma vez que nós olhamos apenas para as dificuldades, uma vez que nós olhamos apenas para o irmão do nosso lado, uma vez que nós olhamos apenas para o sistema satânico e diabólico que aí no mundo está, nós estamos suscetíveis à queda. Mas quando nós fitamos os olhos em Jesus Cristo, meus irmãos, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque você está com os olhos fitos naquele que é o autor e consumador da sua fé, a saber, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O segundo subtópico, meus queridos, nós vamos falar sobre perdoando o agressor. A última declaração de Estevão, antes de sua morte, é marcada cheio de significado. Olha só que ato glorioso, meus irmãos. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, como é que ela age mesmo em meio à morte? Em Atos capítulo 6, em Atos no capítulo 7, já no versículo de número 60, nós vamos ver que a Bíblia ela vai nos dizer que Estevão, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Naquele exato momento em que aquela multidão estava a apedrejar Estevão, que ele sabia que ali era o seu momento final, o momento de sua morte, Estevão dobra os seus joelhos, mesmo naquela situação, e diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Como é que pode, meus irmãos, um homem que naquela ocasião está à beira da morte, ele vem fazer uma oração, clamando por aqueles que estavam ali matar, só sendo cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Só sendo cheio do Espírito Santo. Eis aí a importância do crente levar uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de afastamento do pecado, uma vida da qual ele tem que estar 100% em busca do Espírito Santo de Deus para a sua vida, para que nesta ocasião, para que quando chega um momento deste na sua vida, mesmo nessa situação, você não venha desejar o mal para aquele que está ali fazer o mal, mas que você venha orar e pedir a Deus, tomando o mesmo exemplo de Estevão. E é interessante, irmãos, observarmos aqui também que nós temos aqui um grande comparativo da morte de Cristo também, quando Cristo está na cruz e clama dizendo: Pai,
perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Já o Estevão está dizendo: Pai, não acrescente, não imputes esse pecado dessas pessoas que estão a fazer isto por mim. Então, quando ele disse isso, a Bíblia nos diz que ele adormeceu, ou seja, que ele morreu. Após ele orar por aqueles que estavam ali a apedrejar, ele dormiu. Meus irmãos, eis aí a importância de orarmos por aquele que nos persegue. Jesus, ele disse: amem aquele que vos ama e orem por aquele que vos persegue. Aqui nós vamos ver um cristão que não teme a morte. Por quê? Porque ele contempla a coroa da vida. Em Apocalipse capítulo número 2, versículo número 10, nós vamos ver que Jesus está dizendo à igreja de Esmirna: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Claro que o livro do Apocalipse ainda não tinha sido escrito. Claro que João ainda não tinha tido as revelações. Mas nós vamos ver aqui um significado e um exemplo grandíssimo daquilo que Jesus ele falou para a igreja de Esmirna em Apocalipse capítulo número 2, versículo número 10, que aquele que fosse fiel até a morte receberia a coroa da vida. Nós temos aqui uma figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Este deve ser o modelo da igreja a se seguir. O modelo da igreja a seguir é aquela igreja que realmente está apta e disposta a dar a vida pela a sua fé, pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para concluirmos, irmãos, a lição de hoje, a lição de número 3, aliás, a lição de número 9, Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo, não teme se posicionar diante do mundo e de uma cultura contrárias ou contrário daquilo que eles defendiam e acreditavam. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Então, meus irmãos, o exemplo de Estevão aqui, nós temos um modelo de uma igreja que realmente acredita, está convicta da sua fé, de uma igreja que realmente olha tão somente para o Cristo da cruz. É uma igreja que está apta a padecer, a sofrer por amor do Evangelho. E, se possível, meus irmãos, até dar a sua própria vida em prol da sua fé. Meus nobres e amados irmãos, chegamos ao final de mais uma Escola Bíblica Dominical. Que bom tê-lo mais uma vez aqui. Que bom poder ter você, que você ficou até o final deste vídeo e aprendeu um pouco mais com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Até o próximo vídeo.